Olá, alunos. Nós vamos começar a trabalhar sobre carregamento de forças. Carregamento de forças é dado por essa letra, também é dado por W, ou às vezes é dado por X, depende, tá? De onde que vem esse conceito do carregamento de forças? Nós sabemos que todo corpo, independente do formato que ele tenha, ele tem um ponto, que é o ponto centroide ou o centro de massa. E ali surge uma somatória de vetores, de todo o infinitesimal de cada partícula, e ele vai se constituir num único vetor que fica nesse centro de massa, que vai formar a nossa força, que é a força peso. Tá? Então entenda que aqui, para formar esse vetor, nós temos um infinitesimal de cada partícula. São forcinhas pequenas, que vai resultar nessa força que a gente chama de força-peso. Tá? O que acontece? Essa força-peso, ela pode pesar de diversas formas sobre alguma superfície. Nós sabemos, de uma forma geral, a força-peso, se eu tivesse aqui uma superfície, ela poderia gerar uma força, que é do mesmo módulo, que a gente chama ela de força normal. Tá? Se não tinha nenhuma outra força sendo aplicada aqui e ela está em equilíbrio, então tem que a força-peso ela seja igual à força normal. Mas esse peso ele vai pesar dentro de uma certa área, dentro de uma certa região. Tá? Então por isso que imagine uma pessoa pisando numa areia, uma pessoa com um sapato, uma outra pessoa com uma mulher de salto alto, ela vai acabar afundando o salto na areia, porque tem a ver com o conceito de pressão, mas, propriamente dito, nós não vamos pensar no sentido da pressão. Vamos pensar aqui num outro exemplo, que seria um poste. Imagine agora um poste. Esse poste ele tem 2.000 newtons. E esse poste está sobre o chão. Tá? Então tem um chão aqui. E se eu falar que a força-peso está aqui no meio, nós estamos falando que é como se eu tivesse apenas uma força agindo unicamente aqui no meio. E se eu colocar um poste na areia, eu não vou observar que está afundando só uma parte aqui. Diferente de uma pedra, por exemplo, eu veria provavelmente o comportamento dessa curvatura, dessa ponta que fica aqui embaixo. Mas aqui não. Então, o que acontece? Vamos supor que esse poste ele tenha 4 metros de comprimento. Tá? Então, ao invés de eu representar por um único vetor, que é o vetor peso, nós vamos fazer uma função carregamento. Então, o que seria essa função carregamento? Qual que é o comportamento real dessa força, que é 2.000 newtons na sua totalidade, em relação a alguma coisa. Então, eu não tenho um único vetor aqui, e sim um conjunto de vetores que forma praticamente um retângulo. Então, se eu falo que aqui tudo tem 4 metros, eu vou usar uma função carregamento, que seria o dF por dx. Tá? Então, a função carregamento, gente, quanto que foi a variação da força que tem aqui, Se eu começar aqui como 0 e até aqui, teve 2.000. Tá? E o dx, começar aqui como 0 e aqui é 4, então ficaria 4. Então, a distribuição seria 20 dividido por 4, seria 5, mais 2 0, 500 newton por metro. Então, ao invés de eu colocar aqui um vetor força 2.000 newton, eu vou colocar um conjunto de vetores que vai representar um carregamento. Então, vou colocar aqui, tá? Então, é um conjunto de vetores. Certo? Não é um único vetor, e sim uma função de carregamento. Então, a gente coloca assim, tá? Então eu coloco que ele é
constante, mas ele tem um valor de 500 newton por metro. Tá certo? Todos os carregamentos são retangulares dessa forma? Não. Né? E se eu tivesse, por exemplo, vamos supor, tem um galpão, né? E nesse galpão tem uma quantidade de arroz, por exemplo. Tá? Vamos supor que está lá uma caixa, né? Uma determinada caixa assim. E nesse galpão formou esse desenho aqui propriamente dito. Tá? Ele formou esse desenho aqui, ó. Ele fez um carregamento que nós falamos que é um carregamento triangular. Tá? A gente só vai pensar no perfil aqui. Olha o que acontece. Nós podemos ter um carregamento que é triangular. E daí, nesse caso, ele não é uma constante igual aqui. Tá? Mas nós podemos saber quanto que é o carregamento aqui, que vai ser 0, nesse ponto inicial, e quanto que é o carregamento final. Tá? Numericamente, quando tiver um carregamento triangular, tá? A gente pode calcular quanto de peso está aqui. No retangular, o que eu faria? Eu sei que a altura é o valor do carregamento, que seria o 500. Então, multiplicando 4, que é a base, e 500, que é a altura, eu tenho, então, que a força vai ser de 500 vezes 4. Então, a força é igual a 2.000 newtons. Tá? Então, é fácil fazer o processo contrário. Agora, aqui no triângulo, geralmente a gente coloca o valor final. Tá? E esse valor final, vamos supor que seja de 3.600 newton por metro. É o valor do carregamento final. Tá? E aqui eu vou colocar uma base, por exemplo, de 6 metros. Tá? Então, o que eu faço? Para descobrir quanto vale de força nesse carregamento aqui, o que eu faço? Nesse problema triangular, então a força vai ser exatamente o valor, né? Então, aqui não seria a área do triângulo, né? Seria a base, que é o valor do x, né? Vezes a altura, que é o carregamento, dividido por 2. Tá certo? Então, seria exatamente a área do triângulo. Tem que imaginar quem que é a base, 6 metros. Quem que é a altura? O próprio carregamento, 3.600. Então, a força seria quanto? Eu sei que vale 6, carregamento final 3.600, dividido por 2. Então, F é igual a 10.800 newton. Então, o peso, né, se ele tiver esse carregamento, o peso é de 10.800 newton. Onde está o centroide dessa força? Vocês sabem que o triângulo está no 1/3 da parte mais pesada, né? Então, ele estaria aqui. Se eu fosse trocar todos esses vetores aqui, eu poderia trocar um troco de 1, que vale 10.800 newton. Se eu pudesse trocar todos esses vetores troco de 1, eu trocaria um bem aqui no meio, né? Porque é retangular, ele está bem no meio. Então, eu estaria, se é de 0 a 4, estaria aqui no 2. E valeria quanto? O próprio 2.000 newtons, né? Então, veja que vocês conhecendo os carregamentos, que é o triangular e o retangular, já facilita bastante o processo, tá certo? Mas e se tiver, de repente, um trapezoidal? Também é fácil, tá? São os carregamentos principais, que são aqueles que a gente faz o cálculo na mão, tá certo? Vamos limpar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vamos supor que nós temos uma caçamba. Isso aqui também são exemplos que estão lá no material de vocês. Vamos supor que tem uma caçamba e tem esse carregamento triangular aqui, tá? E para ser fácil calcular, a gente tem que colocar então um carregamento inicial que seja 200
Newton por metro, que é o carregamento, seja 800 Newton por metro. Eu tenho que colocar qual que é o carregamento final e inicial, tá? Lembra que isso aqui é uma função, certo? Bom, o que a gente faz? Vamos supor que aqui seja o valor de 3 metros, tá? Vou colocar 6 metros. 6 metros para facilitar, tá? O que nós fazemos, né? Se tem aqui, nós podemos fazer de duas formas. Ou nós dividimos aqui com um carregamento retangular embaixo e um triangular em cima, ou podemos dividir em 2 triângulos, tá? Tanto faz aí se você cortar o triângulo para cá ou para cá, tá? Entenda que aqui está paralelo com esse. Então vamos pensar em 2 triângulos. Nós temos um triângulo 1 e um triângulo 2, tá? Então quanto que vale a área desse primeiro triângulo aqui, né? Então a força é justamente a área. Seria a base, que é 6, vezes a altura, que é 200, dividido por 2. Então a força dessa parte 1 vai ser 6 dividido por 100, 600 newtons. Certo? Mas onde é o ponto centroide desse primeiro? Vou até colocar um aqui e um aqui. O ponto centroide, se eu começar aqui como 0, né? E para cá, vai ser quanto? É 1/3 da parte mais pesada. A parte mais pesada está para a esquerda, então 6, esse é no 2. Tá? Eu preciso saber, para poder depois dizer quanto que pesa toda a carga que está aqui em cima, tá? Vamos lembrar que o carregamento, né, gente, ele está assim, né? Mas a gente separou esse carregamento em 2, para ficar mais fácil. Beleza? Agora vamos fazer dessa parte de cima. Vou colocar aqui, ó, força 2. Quanto vale a base? Né? Vale 6. Quanto vale a altura? 800, não, um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, a força 2 vai ser aqui 6 dividido por 2, 3, vezes 800, 2 e 400. Então, F2 tem esse valor. E quanto vale o X2, né? O X2 vai valer 1/3 da parte mais pesada. Então, aqui a parte mais pesada está para o lado direito, então 1/3 de 6 é 2, vem para cá. Então, vai ser no 4. São 4 metros. Professor, agora, quanto eu tenho de carga total? Bom, o peso, né, desse carregamento, eu sei já que é 600 mais 2.400. Então, vai ser 3.000 newton, tá? Então, eu já sei que o peso total é esse. Mas aonde está o ponto centroide, se eu junto essas duas figuras? Daí, vocês lembram lá, nos capítulos anteriores, né, que é só pegar o ponto centroide vezes a área, que no caso vai ser a força, mais o ponto centroide vezes a área, né, seria x1 F1 mais x2 F2 mais x3 F3, assim por diante, dividido pela somatória das forças. Então, o x centroide, o x1, ele vale 2, a força 1 é 600, mais o x2 é 4, a força 2 é 2 e 400, dividido pela força 1, que é 600, mais a força 2, que é 2 e 400. Então, o x centroide vai ser 1.200, mais, aqui vai dar 2.400, vezes 4, 9.600, dividido por 3.000. Então, o x centroide vai ser 1.200 mais 9.600 dividido por 3.000. E ele vai dar no ponto x igual a 3,6 metros. Ou seja, se eu pegar esse carregamento, eu sei que ele vai pesar
3.000, né? Em qual ponto que vai ser um ponto equivalente para ele? Não vai ser exatamente no meio, vai ser um pouquinho depois, que vai ser aqui, né? Que é o 3,6 metros. E o peso total, como eu falei para vocês, é 3.000. Então, se eu for substituir esse carregamento por uma única força, seria 3,6 metros, nesse ponto, 3.000 newtons de peso. Tá certo? Então, essa aqui é a parte mais simples. Tá? Eu posso ter também carregamentos que tem outras figuras. Tá? Vou limpar aqui. Tela. Por exemplo, eu tenho aqui um carregamento que tenha um carregamento de forças e eu tenho uma força concentrada. Olha, pessoal, veja a diferença. Eu tenho uma força concentrada aqui que é de 300 newton, tá? E aqui, ó, vou colocar a partir daqui só para ter um referencial. Aqui, ó, vamos supor que seja 2 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Só para dizer pontos de referência. E aqui a função do carregamento é de 100 newton por metro. Beleza? Então veja que aqui eu tenho um carregamento de força e aqui eu tenho uma força concentrada. Eu quero saber qual que é a força total que está em cima dessa tábua. Qual que é a força total? Então, o que eu faço? Eu vou fazer esse pedacinho aqui. Quanto que é a força? É a área. A base vale 2 e a altura vale 100. Então a força ali vai ser de 200 newton. Onde vai estar esse 200 newton? Vai estar exatamente no 1. Vocês concordam comigo? Se é de 0 a 2, vai estar exatamente no meio. Então a força 1 é 200 e o x1 ele é igual a 1. Quanto vale a força 2? Preciso fazer algum cálculo para ela? Não, porque já está ali a força concentrada, ela já é uma força concentrada. E quanto vale o x2? Preciso descobrir? Não, porque já está lá, que é 3 metros. Onde está o ponto centroide entre essas duas forças? O que eu faço? X centroide é igual a vou pegar lá x1, que é 1, força 1, que é 200, mais x2, que é 3, vezes a força, que é 300, e vou dividir pela soma das forças, 200 mais 300. Então, x centroide é igual a 200 mais 900, dividido por 500. X centroide vai dar 1.100, dividido por 500. X centroide, 11 dividido por 5, vai dar 2,2 metros. Então, qual que é o ponto que eu equilibro esse sistema, né? No 2,2. Então, vai formar um único vetor, que é a força somatória, né? Que seria 500, nesse ponto que seria 2,2. É o ponto que equivale a essas duas forças aqui. Tá certo? É bastante simples, como vocês podem verificar. Tá? Eu posso ter também outra forma de fazer esse cálculo. Não esse cálculo, né? Vamos colocar aqui uma outra situação. Vamos supor que eu tenha sobre uma tábua, né? Eu tenho um carregamento, ele começa um carregamento triangular, depois ele vai com um carregamento retangular, tá? Não tem força concentrada. Geralmente, como aqui a gente observa que é um retângulo, o que eles falam, tá, pessoal? Aqui vamos colocar 6, 112, tá? Os referenciais vocês têm que ver. Se eu estou fazendo relação ao ponto zero, eu tenho que ver onde está começando a figura para poder indicar o ponto centroide. Vamos supor que aqui seja 80 newtons por metro, tá? E eu quero saber
Então, quanto que vale a força aqui? São duas figuras, né? Então, aqui a gente já pode dividir em duas. Nós somos a figura 1, nós somos a figura 2. Então, vamos lá. A força 1 é a base, que é 6, vezes a altura. Quanto vale a altura? 80. Dividido por 2. Então, a força 1 vai ser 3 vezes 80, 240 mil. Onde está o x1? Está no 1/3 da parte mais pesada. Então, como aqui vale 6, 1/3 de 6 é 2. Então, 6 menos 2, né? Eu tenho que trazer para cá. Vai ser 4. Agora, essa outra, F2. F2 vai ficar como, né? Como é um retângulo, é a base, que a base vale 6, vezes a altura, que é 80. Então, F2, ele tem o valor de 480 mil. Onde é o ponto centroide da figura 2? Então, eu tenho que pegar aqui, né? Eu sei que aqui vale 6, então a metade de 6 é 3, mas eu tenho que contar a partir do zero, né? Então, seria 6 mais 3, então seria 9. Colocamos lá na fórmula, né? X centroide, esse é 4 vezes 240, mais 9 vezes 480, dividido pela soma dos dois, né? 240 mais 480, dá 720. Um x centroide, melhorando aqui, 4 vezes 240, vai dar 960, mais 9 vezes 480, vai dar 4.320, dividido por 720. Um x centroide, eu já sei, né, que o peso total, né, somando aqui, já ia dar os 720, mas aonde está esse 720 em relação ao zero, né? Então, vai ser, somando aqui, 960, 5.280, dividido por 720, vai dar 7,33. Tá? Então, aqui, 6, né, seria aqui mais ou menos o valor da força equivalente, né, se eu tivesse uma única força para representar todos eles, uma força que estaria no 7,33, tá certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? Isso aqui pode ter forças pontuais, pode associar outras forças, é bastante simples, espero que vocês tenham entendido para a gente poder compreender o próximo vídeo a seguir. Tá? Um abraço, até a próxima.